Gente, muito bom dia. Falamos tanto da condição autista, né? São tantos vídeos falando de características, falando de masking, de hipersensibilidade sensorial, de rigidez cognitiva, das questões sociais. Agora, você sabe como que é o cérebro de uma pessoa na condição autista? Eu acho que é uma informação extremamente relevante para auxiliar as pessoas que estão na condição ou que têm pessoas próximas na condição de conseguirem compreender por que todas essas características atuam no dia a dia ao longo da vida do indivíduo. Então, a primeira informação é que no córtex pré-frontal, que é a parte da frente do nosso cérebro, responsável pela capacidade de organizar, planejar e executar tarefas, pessoas na condição autista apresentam em torno de 70% a mais de neurônios. Esta região do córtex pré-frontal, ela é responsável neurocognitivamente por aquilo que nós chamamos de funções executivas. A função de executar, de organizar, de planejar e de executar tarefas. Por isso que nós vamos ter no processo de investigação e de avaliação uma estatística muito alta de pessoas na condição autista com prejuízos nas funções executivas. O fato de se ter 70% a mais de neurônios, isso necessariamente não é positivo. Por quê? Esse 70% a mais, ele vai formar uma rede de conexão mais extensa, mais complexa, e necessariamente essa rede formada, ela não vai ter um resultado assim tão positivo, tá? Em questões de volume cerebral, as pesquisas indicam que existem sim variações de certas regiões do cérebro. Então, o córtex pré-frontal, que é a camada mais externa dessa região, e o cerebelo, eles apresentam um processo de volume aumentado. E são áreas responsáveis, associadas a comportamentos e habilidades específicas observadas no autismo. Como eu falei, o córtex pré-frontal e o cerebelo, eles são responsáveis por uma resposta também motora, tá? A segunda alteração é de conectividade. Existem muitas evidências de conectividade entre diferentes regiões cerebrais relacionadas ao autismo. E alguns estudos sugerem ou uma hiperconectividade entre algumas regiões ou uma hipoconectividade, tá? Então, a hiperconectividade, ela é local, numa determinada região do cérebro. A hipoconectividade é global, é no funcionamento todo da resposta do cérebro, das comunicações entre si. O corpo caloso, que é um órgão que unifica hemisfério direito e esquerdo, ele também, através de pesquisas, já foi comprovado que ele tem um volume maior. E isso está relacionado ao processo de conectividade. Córtex cerebral é a parte mais externa, tá? Em alguns casos na condição autista, pode ter um desenvolvimento anômalo no córtex cerebral, com diferenças em números de camadas corticais ou na organização celular. Uma outra coisa que se constata na questão cerebral é que na região subcortical, que está abaixo do córtex, na parte mais interna, principalmente no sistema límbico, nós vamos encontrar uma alteração de hipocampo
que é responsável pela memória. Então você vai poder ter indivíduos na condição autista com algumas dificuldades no processo de memorização, como você vai ter indivíduos autistas com uma capacidade excepcional de memorização. E uma outra área também de alteração de volume é uma área chamada amígdala no sistema límbico. Não é a amígdala da garganta, é a amígdala do sistema nervoso central. E a amígdala, ela é responsável por reações emocionais e por um processo de vigilância, de você ficar atento, tá? Então, todo esse conjunto que eu estou repassando para vocês é o que gera espontaneamente e nem sempre com um controle as alterações da hipersensibilidade sensorial, da rigidez cognitiva, das formas diferenciadas de expressão afetiva, da maneira diferenciada de estabelecer o relacionamento com o contexto social. Por que eu fiz esse vídeo? Para mostrar para você que nós não estamos falando de uma intenção. A condição autista, ela não acontece porque o indivíduo quer. A condição autista acontece porque o cérebro deste indivíduo, ele vem com uma programação neuroanatômica fisiológica que faz com que esse indivíduo tenha essas reações, ok? Gente, um grande abraço para vocês, dúvidas, só perguntar, tá bom?